Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão está à cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar para a compreensão desta palavra que agora é escutada, será meditada. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo do tempo comum. E ao longo deste ano litúrgico vamos ser acompanhados pelo evangelista Marcos. E Marcos, já no início do seu evangelho, nos apresenta o início da vida pública de Jesus. Logo após o batismo por João no Rio Jordão, Jesus inicia uma nova caminhada que vai durar aproximadamente 3 anos, até a chegada dele em Jerusalém, quando ele será condenado, morto e ressuscitado. E agora é importante nós percebermos que a vida pública de Jesus, os seus ensinamentos e aquilo que ele faz, pode nos qualificar e pode nos ajudar no cotidiano. O primeiro elemento que o texto nos aponta: Jesus saiu da sinagoga. A sinagoga era, por excelência, o lugar onde os judeus se encontravam no sábado, dia sagrado, dia santo, dia mais importante da semana, para meditar a palavra, para estudar a Escritura, para serem ensinados por aquela palavra que lhes apresentava uma nova pedagogia de ser e de viver. Então, sinagoga é o lugar do conhecimento da palavra, do aprendizado desta palavra. Jesus passa pela sinagoga, ele está na região de Cafarnaum e é convidado por Tiago e João
para irem à casa de dois irmãos, a casa de Simão, que depois recebe o nome de Pedro, e a casa de André, porque lá havia uma pessoa doente. O evangelho de hoje pode ser subdividido em 3 partes. A primeira parte, a cura de uma pessoa doente. A segunda parte, a multidão que vai até Jesus, para que também pudessem ser curados. E a terceira parte, o momento solitário de Jesus para a sua oração junto ao Pai. Então eu gostaria de me deter agora na primeira parte. Se você tem o seu folheto, tome aí o Evangelho, Marcos, capítulo 1, vamos aos versículos 29 e 30. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. então agora nós temos uma pessoa doente. Eu creio que todos os presentes já passaram por esta realidade, ou de se adoecer, ou de acompanhar alguém próximo da família durante a sua doença. E a doença nos impõe 2 condições. A primeira delas, somos seres frágeis. A nossa condição humana, biológica, ela é limitada. O mundo quer nos convencer que nós somos super-homens, super-mulheres. Mas a partir do momento que você enfrenta uma doença, você já percebe quão grande é a sua fragilidade. Esta é a primeira condição. E a primeira condição que a doença nos impõe, a impotência. Por mais que nós desejemos a cura, por mais que nós busquemos o tratamento, o controle da situação não estará sob as nossas mãos. E isso faz com que cada pessoa lide também com a impotência. O Evangelho é uma palavra sempre viva e atual, e tem algo a nos ensinar. E diante desta fragilidade da sogra de Pedro, diante da sua impotência, porque naquela época os recursos eram muito precários, não se tinha tantos remédios, não se tinha hospitais, não se tinha possibilidade de um tratamento mais intensivo. Na maioria das vezes, uma pessoa, quando descobria uma doença, logo ela morria, porque não tinha como ser tratada. E naquele momento, 2 irmãos chamam Jesus para visitar esta família. Foram eles, Tiago e João. O que o Evangelho já pode nos ensinar no início do texto? Na missa de hoje, nós que estamos aqui, vamos convidar Jesus para visitar aquelas famílias que conhecemos e que tem uma pessoa doente. Então, se você conhece uma família que está passando pela realidade da doença, você hoje é inspirado do testemunho de Tiago e de João, convidar Jesus para entrar na casa destas pessoas. E quando nós convidamos Jesus, Ele aceita o convite. Vamos lá no texto ver o que Jesus fará quando Ele chega na casa da mulher que estava doente. Versículo 31. Leiamos juntos. E Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Paremos aqui.
A pedagogia de Jesus é bela. Eu sempre gosto de lhes dizer que a forma de Jesus curar não é mágica, mas a forma de Jesus curar, ela possui uma pedagogia, ela é um processo. E nós podemos considerar 3 passos da pedagogia de Jesus para curar a mulher doente. A primeira atitude, aproximar. Diante da dor, do sofrimento, da doença, Jesus não é indiferente. A doença que muitas vezes enfrentamos não é castigo de Deus, como muitas pessoas pensam, mas a doença diz respeito à condição humana que é frágil e limitada. E diante dela, a atitude de Jesus é da empatia, é da compaixão, é da fraternidade, é da solidariedade. Por isso ele toma a decisão de se aproximar. Bento XVI, meditando este evangelho, nos diz que Jesus, vindo do Pai, se aproxima da humanidade, a humanidade ferida, machucada e doente, com a febre das ideologias, das idolatrias, do esquecimento de Deus. E é diante desta realidade que a proximidade de Jesus nos comunica a vida de Deus, que tem o poder de curar. A segunda atitude foi tocar aquela mulher. Na Escritura, tocar significa comunicar a vida da pessoa para outra. Então, o que significa Jesus tocar aquela mulher? Significa ele comunicar a sua vida, ou seja, a vida de Deus, que teria o poder de curá-la e de libertá-la de todo o mal que ela estava enfrentando. Mas eu gosto também de uma perspectiva que é de Santo Inácio de Loyola, porque ele diz que só pode alcançar o coração humano pela via dos afetos, pela via dos sentidos. Então Jesus, ao tocar aquela mulher, ele toca também os sentidos dela. Jesus, ao segurar a sua mão, Jesus é capaz de tocar os seus afetos feridos e machucados. E aquela mulher deveria também ter uma disponibilidade de abrir as suas mãos e permitir com que as suas mãos também tocassem as mãos de Jesus. O movimento da cura pede reciprocidade. É uma via de mão dupla. É a mão de Jesus que quer alcançar a minha, mas é a minha mão que também precisa alcançar a de Jesus. Por isso ele toca, por isso ele segura na mão. E por fim, a terceira atitude da cura. Aquela mulher se levantou. Jesus ajudou a levantar-se. Ela sozinha não teria condições de fazer esse movimento, mas a partir da situação onde ela recebe a visita de Jesus, onde ele se aproxima dela, onde ele é capaz de tocá-la, de segurá-la pela mão e de fortalecê-la, aí sim ela se levanta. E participar desta pedagogia da cura não é fácil para nós, porque o nosso tempo presente tem nos convencido que eu me basto,
eu já não preciso mais de Deus, eu já não preciso mais de igreja, eu já não preciso mais do outro, porque a minha vida se resume em mim. Esta é a mentalidade do nosso tempo. E a partir da situação que você lida com uma limitação, que é a da doença, você precisa de alguém que cuide. Você precisa de ajuda. De repente, quando passa pela doença, vai perdendo a força e a vitalidade que te impede de fazer o que você fazia quando você estava sadio. Portanto, na doença não é possível ficar sozinho. No momento da doença nós precisamos de ajuda, nós precisamos de cuidado. E o nosso orgulho às vezes é muito grande, porque a gente precisa e não quer ser ajudado. Aqui em Canedo não acontece isso, mas em outros lugares tem pessoas que descobrem uma doença e não quer contar para ninguém que está doente, porque não quer incomodar, porque não quer pedir ajuda, porque não quer ser ajudado. E aí vai chegando uma hora que de repente a doença agrava, e aí não tem como, ou pede ajuda ou morre. Então, quando o Evangelho toca a realidade da doença, ele tem muito a nos ensinar. E aquela mulher se permitiu ser ajudada por Jesus. Irmão, irmã, não deixe com que o seu orgulho, com que a sua autossuficiência te prive de ser ajudado, ajudada por Jesus. Não permita com que estas realidades autônomas te impeça também de pedir ajuda de quem está ao seu lado. Façamos o caminho do Evangelho de hoje. Jesus aproxima, Jesus toca e Jesus ajuda a levantar. E agora nós poderíamos nos questionar, de maneira concreta, como que esse movimento também pode acontecer na minha vida? E aí Bento XVI diz que Jesus continua hoje a aproximar de nós, a nos tocar e a nos ajudar a levantar por meio da sua palavra e por meio dos sacramentos que recebemos na igreja. Então, ouvir esta palavra, compreender o que ela está te dizendo e permitir com que ela te forme é também um caminho curativo. O sacramento da Eucaristia, que daqui a pouco vamos receber nesta Santa Missa, é força de Jesus para a vida do cristão que está fraco e desanimado, para que ele possa se levantar. E aquela mulher, ao ser curada, o que ela faz? Lá no final do versículo 31, o que ela começou a fazer depois da cura? Força, igreja, o que ela começou a fazer? Servi-los. Servi-los. Aquela mulher se torna discípula de Jesus. Jesus do Evangelho de João diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se aquela mulher começa a servir, ela está parecendo com quem? Com Jesus. De repente hoje você diz: esse evangelho não tem nada a ver comigo, porque graças a Deus eu estou saudável, não tem nenhuma doença, que bom, graças a Deus mesmo, e continue saudável. Mas o evangelho te dá um critério
mesmo que você esteja saudável. E qual é o critério de questionamento? Eu estou servindo Jesus e a comunidade? Vou repetir. O critério que o Evangelho te dá, estando sadio, para você se questionar se você também precisa de cura, mesmo estando sadio, é este: eu estou servindo Jesus e a comunidade? Porque aquela mulher serve Jesus e serve a comunidade que estava reunida na casa dela. Então, mesmo estando saudável, se eu ainda não sirvo Jesus, se eu ainda não sirvo a comunidade, significa que eu também preciso de cura. A cura não é somente para o doente físico. Então vamos permitir com que a mão de Jesus toque a nossa mão, nos levante e nos impulsione à alteridade, a capacidade de nos abrirmos aos outros, a capacidade de servirmos como Jesus serviu. Esta mulher, ela não tem nome no Evangelho, vocês perceberam? A única informação que nós temos é que ela era a sogra de Simão Pedro, somente isso. Mas por que o Evangelho não nos apresenta o nome dela? Porque o Evangelho fala da nossa realidade humana, não é apenas de um caso específico, daquela mulher doente, mas ao falar dela, fala também das nossas doenças. E aquela mulher restaurada, curada, porque a cura não foi só do corpo, a cura também foi da alma, por isso a capacidade de servir. Ao pedir a Jesus uma cura, não peça apenas uma cura da doença que de repente você passa, ou de repente alguém que você ama passa, mas peça a cura de Jesus completa. A cura que alcança a doença física, mas a cura que também alcança o coração da pessoa. Jesus curou a doença física daquela mulher, mas Jesus também curou o coração dela. E a capacidade de servir significa, o coração foi curado, além do corpo. E às vezes a gente quer só a cura do corpo, de repente a gente não quer a cura do coração. A gente só quer se ver livre da impotência da doença, mas nós não queremos servir Jesus. É necessário que a cura seja completa. A segunda parte do Evangelho nos apresentou que depois do pôr do sol, no final do dia, trouxeram muitas pessoas até Jesus. Eles ficaram sabendo, Jesus curou uma doente, e naquele povoado havia vários outros doentes. Então a notícia correu, e todo mundo que tinha um doente em casa fez o quê? Levou lá para a porta da casa de Pedro, onde Jesus estava. Então Jesus curou muitas outras pessoas, diversas doenças, expulsou demônios. E agora vem a terceira e última parte do Evangelho. Pegue aí novamente o seu folheto. Vamos tomar dos versículos 35 a 37. Encontraram aí? Vamos ler juntos? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Paremos aqui. Olha que interessante. Enquanto havia uma multidão atrás de Jesus, o que ele escolhe fazer? Ir para um lugar solitário rezar.
O que isso significa? Entrar em comunhão com o Pai. E permitir que, por meio da sua oração, ele seja capaz de discernir qual é a vontade do Pai, para que ela seja colocada em prática. Toda a pregação de Jesus, todas as curas e milagres que ele realiza, não é somente para resolver um problema pontual, mas tudo isso que Jesus faz é para manifestar o poder amoroso, misericordioso do Pai, que é capaz de libertar a humanidade de todos os males. Jesus não é um curandeiro, por isso ele se afasta da multidão. A multidão queria curandeiro. E o que tem hoje de igrejas e de líderes religiosos querendo apresentar apenas um Jesus curandeiro, não é apenas uma ou duas, são várias. Vocês viram o dado do último censo? Que nós temos mais igreja do que escola e hospital? Não sei se vocês viram o noticiário dessa semana. E muitas dessas igrejas querem te apresentar apenas o Jesus que resolve o seu problema aqui e agora, que cura a doença e que te dá prosperidade. E esse não é o Jesus do Evangelho. Jesus agora vai se afastar, vai rezar, vai ouvir a voz do Pai, e chega Pedro dizendo: todos estão te procurando, há uma multidão lá fora, e o Senhor veio para esse lugar tão disperso, tão solitário, sozinho, vamos lá, o povo está te esperando. Era como que Pedro dando uma sacudida em Jesus. Vamos ver agora a resposta de Jesus? Olha lá no final do texto, versículos 38 e 39. Vamos juntos? Jesus: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus não se permite ser contido pela multidão. Esse evangelho é muito atual, porque às vezes a gente quer prender Jesus na nossa gaiola. De repente nós queremos um Jesus marionete, que está sob o nosso controle e que tem que fazer tudo sob o nosso comando. E Jesus não se permite ser nossa marionete. Ele diz: eu preciso ir a outros lugares. Eu não devo ficar apenas aqui com esse povo, porque se eu ficar somente aqui, eu não chegarei a outros que não estão aqui. Então deixe-me ir a outros lugares, a outras redondezas, porque foi para isso que eu vim. E quando Jesus sai, qual é a sua primeira atitude? É de curar? Não. Nos disse o texto: devo pregar também ali. Jesus andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e depois curando e expulsando os demônios. Preste atenção, porque o evangelho agora nos dá uma sacudida. Sabe qual é o milagre mais difícil de Jesus fazer? Não é o da cura física, mas o milagre mais difícil de Jesus fazer na nossa vida é a capacidade de nós abrirmos os ouvidos para acolher a sua pregação e a sua palavra
e permitir com que esta palavra em nós realize a cura e a libertação do mal. Esse é o milagre mais difícil de Jesus fazer. Permitir com que o meu ouvido esteja aberto à sua palavra e que esta palavra me molde. Como é que o evangelho começou? Jesus na sinagoga ensinando. O que é a sinagoga? É o lugar de aprender, de ser formado, de assimilar uma nova pedagogia, que é a da palavra. E Jesus encerra o evangelho pregando nas sinagogas, pregando por toda a Galileia. E a pregação, a força da palavra, tem o poder de expulsar o demônio. Está aí no final do texto. Pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Se o demônio quiser te atazanar na sua vida e na sua casa, você tem uma arma poderosa para expulsá-lo. Essa daqui, ó, a palavra de Jesus. Você tem a Bíblia na sua casa? Então você tem a arma que expulsa o demônio. Jesus pregava a palavra e expulsava os demônios. E a gente fica atrás de simpatia, de mandinga, de receita, disso ou daquilo, querendo expulsar demônio. E de repente a Bíblia está lá toda cheia de poeira, de enfeite no criado. Aí o demônio não vai ser vencido. Mas se você pegar a palavra, ele vai embora rapidinho. Por isso, irmão e irmã, permitamos com que a proximidade de Jesus, o seu toque e a sua força nos levante. Se pergunte: quais são as minhas febres? Quais são as realidades malignas que às vezes me abatem e me fazem sofrer? Jesus não é apenas o médico, mas ele também é a medicina. E a partir do momento que ele aproxima, toca, fala, ensina, todos os males são expulsos da nossa vida. Os males corporais e os males espirituais. Então nós vamos encerrar a homilia fazendo um exercício de oração. Deixe agora o seu folheto de lado. Onde que Jesus tocou na mulher doente? Na mão. E ajudou-a a levantar-se. Então agora você vai abrir as suas duas mãos, por isso você deixa o folheto de lado, e vai olhar para as suas duas mãos agora. Jesus tocou nas mãos daquela mulher. Jesus anunciou a palavra para aquela mulher, que teve o poder de libertá-la do corpo e da alma. E ela quis tocar nas mãos de Jesus. Então agora, olhando para as suas mãos, faça memória de tudo aquilo que Jesus precisa tocar na sua vida. Se tem alguma doença corporal, apresente agora. Se tem alguma fragilidade espiritual, apresente agora. Se tem a dificuldade de obedecer a palavra de Jesus, apresente para Ele. Então cada qual faça o seu exame de consciência, olhando para a sua mão e dizendo para Jesus: como o Senhor tocou na mão daquela mulher, hoje eu quero te pedir, toque na minha mão.
como o Senhor segurou na mão daquela mulher e a levantou, hoje eu te peço, toque na minha mão e me levante também, porque eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua força, eu preciso confiar em ti, eu preciso obedecer a tua palavra, eu quero fazer a tua vontade. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Se eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Se eu sei o que ninguém sabe, eu sei e não te